Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmos, dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, nesse relato que nós vemos do evangelista Marcos, nós vemos que Jesus observa o povo. Ele vê e sente compaixão com a situação do povo, que parecia tão sofrido, tão fragilizado. Então, ele deixou de lado outro projeto e dedicou-se a ensinar aquele povo muitas coisas, diz o texto. Isso é a evangelização. A evangelização é o anúncio do amor do Pai pelo seu povo, a obra de salvação que o próprio Jesus realiza. E, portanto, esse Pai que elege Jesus como pastor e salvador de seu povo. Esse anúncio é o anúncio fundamental. O texto do Evangelho diz que era tarde, o lugar estava deserto e o povo estava faminto. Então, Jesus, que poderia simplesmente resolver tudo, não quis. Ele envolve os discípulos numa tarefa, que parece uma celebração, onde eles pegam os pães, rezam e comem juntos. Todos os detalhes eles são significativos nesse evangelho, e eles lembram a última ceia, que é justamente a ceia da Eucaristia que nós rememoramos a cada domingo. A evangelização então nasce desse olhar de compaixão. Assim como Jesus olhou para o povo e sentiu compaixão, assim deve ser a igreja hoje, que olha para a realidade das pessoas, do povo, se enche de compaixão pelo próximo e assim parte para a solidariedade, parte para ações de caridade, parte sobretudo para novos relacionamentos cujos valores são os valores do Evangelho. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de sermos evangelizadores. Vamos à nossa oração. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos então este olhar, esta compaixão, este olhar para o próximo e fazer algo pelo próximo, anunciar a palavra de salvação, mas também a obra de caridade como prática na nossa vida cristã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.